Gurizada, o negócio é o seguinte: qual o efeito que terá no time do Internacional a pré-convocação de Alan Patrick para a seleção brasileira? Ele apareceu numa primeira lista do novo técnico da seleção, o italiano Carlo Ancelotti. Esta pré-convocação terá a escolha agora de 23 nomes na próxima segunda-feira, ou seja, a convocação oficial para 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da Del Sol Engenharia. Estás preocupado? Menegas está preocupado com o valor que a gente vai pagar a partir de agora na conta de energia. Vale para tua casa, vale para tua empresa. Isso porque a Agência Nacional que regula o setor implementou já no mês de maio a bandeira tarifária amarela, ou seja, conta de luz mais cara. Por isso eu te apresento a Del Sol Engenharia, especialista na área de energia solar e que tem mais de 6 anos de experiência no setor, com 350 obras finalizadas, projetos concluídos em Porto Alegre e na região metropolitana. A Del Sol vai te apresentar uma solução específica e inteligente que atenda à tua demanda. Eles vão olhar a tua necessidade de energia, a tua conta de luz atual, te apresentam um projeto e, se executado, e eles têm muita expertise deste negócio, a tua conta de energia vai ter uma redução drástica. Não adie essa tomada de decisão. Conversa com a Del Sol Engenharia aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, mais contatos. O telefone é o 51 99 395 0202. Em nome de Del Sol Engenharia, eu rodo a vinheta e a seguir o significado de Alan Patrick numa pré-convocação da seleção brasileira. Eu começo dizendo para vocês, gurizada, que eu acho muito positivo que o principal jogador do Internacional, uma referência e uma liderança técnica no ambiente do vestiário, o capitão da equipe, esteja numa primeira lista de um novo trabalho da seleção, justamente agora conduzido por um dos maiores treinadores do futebol atualmente, o italiano Carlo Ancelotti. O nome de Alan Patrick está numa primeira lista onde aparecem 50 nomes. Na próxima segunda-feira, a convocação definitiva, os 23 escolhidos por Ancelotti, na próxima segunda-feira, e depois a reapresentação no dia 2 em São Paulo para 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dia 5 de junho, o Brasil em Guayaquil encarando o Equador e no dia 10 de junho, o Brasil jogando a sua segunda partida deste momento das eliminatórias contra o Paraguai. Muito interessante isso, porque eu acho que é um estímulo para um jogador que já tem 34 anos, que integrou várias seleções de base, mas que nunca foi chamado numa convocação para a seleção brasileira. Só nesta temporada, Alan Patrick tem, com a camisa do Internacional, 21 jogos, 10 gols e 9 assistências. Mas mais do que este desempenho de números, é o que a gente observa dentro de campo. E o que foi repassado pelos auxiliares para Ancelotti. E puxa vida, gurizada, vamos analisar que é um novo momento da seleção brasileira, por mais que a Confederação Brasileira de Futebol vive um momento de enorme turbulência, com o presidente afastado, eleição marcada para o próximo domingo. A gente tem que pensar que Ancelotti é o novo treinador, este conhece futebol, trabalhava no Real Madrid, é um multicampeão, 5 Champions no currículo, entre outros títulos também muito expressivos, e chega, e na primeira pré-lista, lá está o nome de Alan Patrick. E é a justiça que se faz quando coloca o nome de Alan Patrick entre os 50. Não sei se ele vai estar entre os 23, mas o fato é que para estar entre os 23, ele tem que estar necessariamente nesta pré-lista de 50 nomes, que não é uma lista feita à toa, é uma exigência da Conmebol, apresentar uma primeira pré-lista e depois a lista definitiva com 23 nomes. Acho que terá um efeito muito positivo, porque mostra que para o Alan Patrick, que mesmo que ele não entre nos 23 nomes, ele está sendo observado neste novo momento da seleção brasileira. E mostra para outros jogadores, e aí eu falo principalmente do Vitão, que ele também poderá figurar numa próxima convocação
e eu não tenho nenhuma dúvida de que o Vitão vai ser convocado brevemente pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Como o Alan Patrick é, gurizada, uma liderança, uma referência técnica dentro do vestiário colorado, os jogadores se inspiram muito nele, porque ele já é um jogador experiente, 34 anos, a sua segunda passagem pelo clube, é tecnicamente o grande jogador deste Internacional que foi campeão gaúcho e que busca e encontra neste momento uma instabilidade, títulos ainda de maior expressão. Os jogadores se inspiram, se espelham, admiram Alan Patrick e este chamado é muito importante. Acho que para o Alan Patrick será um estímulo para quem sabe ele que justamente neste momento desta pré-convocação não vive o seu auge em 2025. Ele não vive o seu auge e o time de Roger Machado também não vive o seu melhor momento. O momento é de instabilidade, gerando uma certa desconfiança e preocupação. Então eu acho que é uma injeção na veia do Alan Patrick que vai acabar contagiando positivamente todo o ambiente do vestiário colorado. E o Inter precisa. Observem, quinta-feira, jogo contra o Maracanã em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, 19 horas. O Inter tem a vantagem mínima, ganhou por um gol, joga por qualquer empate. Uma equipe que não tem uma grandeza nem de Série B e nem de Série D do futebol brasileiro, um clube cearense, não é nem um emergente no futebol nacional. O Inter tem a obrigação, mais que a obrigação, a necessidade de ir adiante. Não pode correr nenhum tipo de risco contra esse Maracanã. Mas depois, no domingo, o Inter vai a Recife encarar o Sport. É uma barbadinha, o lanterna do Campeonato Brasileiro. Pode ser barbadinha, mas o Inter tem que pontuar, somar 3 pontos. O Inter é o 15º na tabela do Campeonato Brasileiro, apenas um pontinho acima da zona de rebaixamento do Z4. O Inter precisa desses 3 pontos. Para se aliviar minimamente no Campeonato Brasileiro, eu não estou nem falando de se aproximar do primeiro pelotão, mas para sair, se distanciar desta zona de risco. E aí, gurizada? 2 jogos para Roger Machado, o Maracanã e o Sport, contra adversários frágeis, onde ele terá que preservar alguns jogadores, porque o grande jogo do Inter no mês de maio será pela Libertadores da América, na outra quarta-feira, dia 28, no Beira-Rio, o Inter recebendo o Bahia e precisando de pelo menos um empate para seguir adiante. Se o Inter empatar, o Inter vai eliminar o Bahia da Libertadores. Então vejam a disposição que o time de Ceni estará no Beira-Rio. O Inter precisa empatar para garantir a sua classificação às oitavas e pelo menos passar aí antes desta fase de Mundial sem risco. Classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, aí tem a parada do Mundial na metade do mês de junho, as coisas podem entrar em ordem, principalmente no aspecto físico, mas também no aspecto tático. Mas o Inter tem que confirmar contra o Maracanã, se afastar do Z4, contra o Sport na sequência de jogos e depois pelo menos empatar contra o Bahia. Termina o primeiro semestre vivo, ainda que distante do primeiro pelotão que disputa o título do Campeonato Brasileiro, com a faixa de campeão gaúcho no peito, e aí as coisas poderão entrar em ordem com uma parada de 30 dias. Convidando a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, deixa o teu like, joga o canal do Menegas para cima e vamos jogar a tua conta de energia para baixo com a Deus Sol Engenharia, especialista, uma gigante em projetos de energia solar. Mais de 6 anos de experiência, mais de 350 obras concluídas em Porto Alegre e Grande Porto Alegre, região metropolitana. Conversa com a Deus Sol, eles vão olhar o teu caso e vão te apresentar uma solução definitiva e inteligente para que a tua conta de luz da tua casa ou da tua empresa tenha uma redução drástica. 51 99 395 0202, o telefone da Deus Sol Engenharia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.